professora. Bom dia, meu aluno. Vou abrir o slide de redação. E vou mostrar. Os alunos que chegarem atrasados vão perder esse momento, tá? Que eu não vou retornar. Aí dou continuidade amanhã na aula de redação. Vocês já fizeram a carta do leitor. Ah, tia, só a carta do leitor mesmo. Não, nem a carta do leitor, gente. Vocês não têm nada para me entregar por enquanto. Eu não terminei a carta do leitor no 7º ano. É a única turma que eu ainda não consegui dar a primeira produção. Todas as outras eu já estou na 2ª, tem turma que eu já estou na 3ª. Mas devido aí aos feriados, amanhã que nós vamos entrar. Eu acho que eu só comecei, não foi? Deixa eu ver se tem aqui. Lembretes. Comecei carta do leitor e falei que eu vou dar continuidade. Então, não tem nada para se fazer por enquanto de redação, ok? E tá certinho. Nós vamos falar amanhã da continuidade na carta do leitor e vocês só vão me entregar na outra terça-feira. Qual era a dúvida? Eu não me lembro mais qual foi a pergunta de redação. Tia, eu entrei agora, mas eu já entendi o que você quis dizer. É porque, tia, lá no calendário da Daniela, estava com a carta do leitor para semana passada. Eu devo ter mudado e apresentado para vocês. Ninguém mudou lá. Então, coloca aí alguém no grupo, por favor, para ser modificada. A data agora é 27 de outubro, ó. Olhem bem, carta do leitor, redação. Porque quando eu fiz o cronograma, não sei por que eu devo ter mudado, então, devido ao feriado, não me lembro. Terça-feira passada foi feriado, do dia do professor que foi antecipado, então nós não tivemos aula. Isso aqui foi apresentado a vocês na semana retrasada. Não sei o que houve. Devo ter modificado e não avisado vocês, então, né? O que foi? Modifiquei durante a aula, a Gabi está me lembrando aqui. Modifiquei durante a aula e vocês esqueceram de colocar lá no cronograma da Daniela, tá? Muita atenção aí, hein? Não foi culpa minha, não. Então, arrumem, por favor, alguém já colocou no grupo? Alguém já colocou no grupo? Estou aguardando a resposta. Alguém imediatamente aí já colocou no grupo da matemática aí para a Daniela modificar? O 7º ano, alguém pode me responder? Quem vai colocar no grupo agora aí que a tarefa de redação é para o dia 27 de outubro, carta do leitor? O Jorge está... Mas o Miguel já está escrevendo. Então eu estava aguardando a resposta. Não me deixem sem resposta, por favor. Eu fiz 3 vezes a mesma pergunta. Ok, então agora vamos para português. Tirei a dúvida de redação então, hein? Tem nada para vocês entregarem por enquanto. A partir de amanhã que nós vamos ver da continuidade... É para que dia a tarefa de redação? Hein? É para que dia a tarefa de redação? É para o dia 27, 7º ano é para que dia a tarefa de redação? 7º ano é para que dia? 27. 27, na outra terça-feira. Então tá certo. Tá certo? Ok. Então, vamos dar continuidade aqui. Número 6. Terminamos a número 5, vamos para o número 6 agora, hein? Na resenha que você leu na seção Texto em Cena foi aquela crítica do extraordinário, não sei se vocês lembram, só dá uma olhadinha lá. Os dados técnicos da obra, como duração, direção e elenco, são apresentados logo na abertura com destaque em letras maiúsculas. Então, se vocês voltarem aí nas páginas, vão observar a ficha técnica, como ela foi colocada lá. Como esses dados foram inseridos na resenha de A Invenção de Hugo Cabretti. Identifique-as. Deixa eu ver aqui se tem algum recadinho aqui no bate-papo. Ai, meu Deus. Modifiquei tudo aqui. Respondeu 8 ou 9. Tá bom. Eduarda vai responder a questão 8, tá? Então, essa aqui, número 6. Quem pode responder, por favor? Quem fez? Quem fez? Como que é apresentada a ficha técnica? Como foi? Miguel Pode Paiva. repetir, professora? Miguel Paiva, pode ler.
Eu coloquei que os personagens foram apresentados no terceiro parágrafo do texto, o diretor foi apresentado no primeiro parágrafo e a duração foi apresentada no quarto parágrafo. Ok, vamos ver se vai bater com o gabarito aqui, Miguel. Vamos lá. Então, diferente da resenha do início do capítulo, né, que foi do texto em cena, vamos lá. O elenco, por exemplo, é referido no terceiro parágrafo, quando são mencionados os personagens. Olha lá, tem aqui direcionado os personagens, o Hugo, Cabrete, o pai, o tio, o guarda, o senhor Jorge, Isabelle. A duração do filme, citada no quarto parágrafo, tem até a duração ali do filme, de 126 minutos. Já a direção, Miguel Paiva colocou também, colocou no primeiro parágrafo, não foi, Miguel, que você colocou? Isso, então logo no início do texto. Joia, Miguel, muito bem, resposta correta. Então, as personagens no terceiro parágrafo, a duração do filme no quarto parágrafo e a direção logo no início do texto no primeiro parágrafo. Certíssima resposta do Miguel Paiva. Ok, para vocês perceberem a diferença, como que pode ser colocado dentro de uma resenha, hein? Em redação, o próximo passo, vai ter a resenha ainda, vai chegar para vocês, onde vocês podem apresentar a ficha técnica como estado extraordinário, logo no início, e também podem apresentar a ficha técnica como apresentou no texto aí da Invenção de Hugo Cabret. Alguém já assistiu a esse filme da Invenção de Hugo Cabret? E um parágrafo já faz essa pergunta, não é melhor guardar essa pergunta para a questão? Então, vamos lá. No decorrer do texto, o autor destaca pontos negativos e positivos da obra. Retire do último parágrafo um exemplo de aspecto avaliado como positivo e um de aspecto avaliado como negativo. Quem fez esse, por favor? Quem fez o número 7 para responder, por favor? Quem já participou, que, se desejar ler, o silêncio dos outros é aquela reflexão que eu fiz, né? Eu não vou fazer mais. Aliás, de vez em quando eu vou fazer a mesma reflexão, né? Então, quem já leu, pode responder. Quem fez a 7? Ninguém? Sétimo ano, ninguém fez a 7? O autor Professora, Vai você mesmo, Miguel Paiva, é você mesmo. E que os outros não se sintam invejosos e ciumentos se falar que só dá oportunidade para você. Parabéns para você e sempre vai ser elogiado mesmo. É o que eu estava falando com o Fábio, a observação que eu fiz a vocês, eu fiz ao Fábio. Então, a gente tem que elogiar quem faz o certo, né? E os outros não podem criticar, não têm o direito de criticar. Vai lá, Miguel Paiva. Eu coloquei aqui que um ponto negativo é que a duração pode parecer excessiva em alguns momentos, e que o ponto positivo que por ser um dos visuais mais fantásticos dos últimos tempos. Ok, então negativo você colocou o tempo. Opa, tá na outra página, peraí. O tempo, né? A duração do filme em excesso, como negativo. E o positivo qual foi, Miguel? É que aqui pode. Não, pera. É um dos visuais mais fantásticos dos últimos tempos. Ok, mais fantástico dos últimos tempos. Ali tem a palavra como resposta melodrama. Vocês já ouviram falar nesta palavra, melodrama? Hein? Sim. O que significa Não. melodrama? O que significa melodrama?
O significado eu não sei, eu já ouvi a palavra. É uma peça, assim... É um como se drama diz? meloso. Dramática, onde tem assim situações violentas e ao mesmo tempo com sentimentos, às vezes até sentimentos exagerados, como esse melô, né? Como sentimentos exagerados. Seria esse o significado de melodrama. É uma peça dramática com situações violentas e ao mesmo tempo melosa, né? Com sentimentos exagerados, melosos. Tá? Tem a resposta aí da número 7, então, para vocês. Ok, obrigada, Miguel Paiva, pela sua participação novamente. Na número 8, temos o seguinte: elenque alguns adjetivos utilizados pelo autor para caracterizar o filme. Aqui, quem que falou que queria responder a 8? A Maria, foi a Eduarda? A Maria Eduarda, né? Eduarda. O que você pôs na 8? Eu coloquei simples, impressionante e exemplar. Simples, impressionante e Exemplar. Quer fazer a exemplar. próxima? Quem mais colocou mais adjetivos? Eu coloquei referentes? fábula. Fabuloso? Fábula. Como fábula? Uma característica, um adjetivo utilizado para caracterizar o filme. Como assim fábula? Então, ele é fabuloso, né? Adjetivo. Ele é simples, ele é exemplar, como foi colocado, ele é impressionante, pode ser fabuloso, então. Tem outra característica aí? Alguém mais colocou alguma outra? Apareceu. Professora, a Oi, sua câmera pode tem falar. alguma coisa na frente. Oi? A sua câmera tem alguma... É um bichinho que tá voando aqui, um mosquitinho. Já tirei o mosquito. Miguel, ótimo isso. Obrigada por Bom alertar. Já posso ler a próxima? Posso ler? Então, aqui na número... Opa, que eu fiz. A número 8. Ajuda aqui, please. Vamos a número 8, tem assim. Você assistiu ao filme resenhado? Agora que vem... Posso ler? Posso responder? Em caso positivo, pode sim, aluno. Professora, posso ver a 7? A 7? Já passou. A 7? É. Quem disse? Eu, Rebeca. Ô, Rebeca, então leia a sua resposta da 7 que você pôs. Não, ler não, Tia. Ver é porque eu não fiz a 7. O que você colocou? Não, professora, é que eu não fiz a 7. Aí eu queria saber a resposta. Então, vamos dar continuidade. Você concorda com a atribuição desses adjetivos à obra? Por quê? Se você não assistiu ao filme, essa caracterização despertou seu interesse por conhecê-lo? Eu. Vai, Miguel Jorge. Tá bom. A primeira pergunta, você assistiu o filme? Não. Isso, no caso negativo, eu não despertou meu interesse, porque pelo que eu li, o tema do filme não me agrada, não me interessa tanto, ao contrário dos outros filmes que eu vejo e gosto. Perfeito, Miguel Jorge, a sua opinião. Ótimo, parabéns, obrigada pela participação. Alguém mais? Aqui é resposta pessoal. Quem já assistiu ao filme? Vamos ver quem assistiu. O Miguel Jorge colocou que não assistiu e não chamou atenção dentro do que ele leu na resenha. E para quem assistiu? Quem assistiu? Ninguém? Professora, Oi, Miguel. eu já assisti, eu achei bem legal o filme, mas algumas vezes é meio chato, hein? Mas é bem legal o filme. Ok, então ele é meio chato, no sentido de ser cansativo, Miguel? Não que seja chato, mas é meio sem graça. Sem graça. Falta algo, né? Para agradar. Alguém mais gostaria de responder se a resposta sim ou a resposta não, e justificar isso? Oi. Professor, então, eu nunca vi esse filme, mas tipo, pelo que o pessoal tá falando e pelo que eu li, parece que tipo, é grande, um filme grande, e
tem alguns momentos que ele é interessante, que é legal, mas tem algumas partes também do filme que ela é meio chata, que não chama muito a atenção do leitor. Tipo, igual o Miguel já te falou, falta algo que impressione as pessoas nessa parte chata. Ok. Ok, meus alunos lindos que gostam de participar da aula, muito obrigada. Aqui, como é resposta pessoal, não tem nada aí para colocar no gabarito. Vamos para a última, para a gente encerrar essa parte de interpretação. Eu posso ler? Com base no enredo do filme descrito na resenha, que relação é possível estabelecer entre a invenção de Hugo Cabret e a importância da arte para a sociedade? Pode sim, Miguel Jorge, o que você respondeu? Bom, da mesma forma que o filme A Invenção de Hugo Cabret é importante para o seu diretor Scorsese, é importante para com uma obra de arte, é importante para seu artista, autor. Ok. Alguém mais gostaria de responder esta última aí, número 9? Alguém mais? Só do Miguel Jorge, então? É para tipo, para dizer o que é a invenção do Hugo Cabret e a importância da arte para a sociedade. Eu acho que, professor, tem vários tipos de arte, primeiramente, né? E ajuda muito. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam muito, mas às vezes chama atenção e traz nós a refletir sobre, por exemplo, um quadro que a gente vê, traz uma reflexão sobre o que aquele quadro quer passar, o teatro que a gente vai, por exemplo, também traz uma reflexão sobre a história que é apresentada, então acho que isso é importante. Sempre quando a gente vai em algum lugar que tem alguma arte, é uma forma de pensar sobre o filme. Que legal, Rebeca. Muito obrigada, Rebeca, que vai ter uma resposta, vejam. Né? O que espera que os alunos respondam, que eles percebam que o filme contribui para a sensibilização das pessoas ao apresentar a história de vida difícil de um garoto órfão. Além disso, olha o que destaca, a contribuição de Georges Méliès para a história do cinema, ressaltando também a importância da arte cinematográfica. A Rebeca abriu aí a parte da arte, né, no cinema, como é a arte cinematográfica e demais artes. Ok, muito obrigada aos alunos que participaram respondendo a tarefa pedida, né? E só para acrescentar esse gênero textual, a diferença de resumo e resenha crítica, onde nós vamos ver mais adiante, mas que já foi até falado, eu acho que quando eu abri esse capítulo, o Yuri fez um comentário do que é resenha, e outros também deram continuidade, né? O resumo, que é a sinopse, eu pego o texto original e pego ali as informações mais importantes, né? Faço um resumo. Agora, a resenha é além desse resumo, além desse texto original, eu Mas a nossa opinião. acrescentar, né? Então, eu acrescento esse texto original, eu coloco aqui as minhas opiniões em relação a esse filme, a esse livro, enfim, né? A obra que você acompanhou. Então, além do resumo, você dá a sua opinião. Aí sim é uma resenha crítica, no caso, argumentativa, colocando os seus argumentos, ok? Então, agora, vamos voltar na parte gramatical. Voltem na apostila na página 32. Nós apenas iniciamos. Hoje, amanhã, com certeza, a gente conclui essa parte. Temos um tempinho de aula, mas para amanhã, eu vou pedir apenas uma tarefa, meus amores, que eu preciso passar para vocês. Aí a gente vê como coordenar isso aqui amanhã, tá? Eu quero que alguém registre aí, coloque no grupo para amanhã, Não, amanhã não, perdão. Amanhã não teremos tarefa. Eu vou pedir para quinta-feira de uma vez, tá? Dia 22 de outubro. Ok. Eu quero que vocês façam o caderno suplementar. Caderno suplementar, capítulo 12. Páginas 11 a 13, não é todo o capítulo, tá? Páginas 11
a 13. Então, por favor, alguém anota no grupo para passar para a professora Daniela, para ela colocar no cronograma da agenda de vocês. Está aí por enquanto para vocês copiarem para quinta-feira, lembrando que para amanhã não teremos tarefa, tá? Porque nós vamos começar agora aqui a parte gramatical e amanhã a gente vai dar continuidade a essa parte gramatical para encerrarmos o capítulo 12 da apostila, tá bom? Então, já anotaram? Quem colocou no grupo para a professora? Miguel Jorge. Miguel Jorge. Ah, é sempre o Miguel Jorge que coloca? Já é combinado? Não, mãe, todo mundo coloca, tia. Ah, todo mundo coloca? Apenas um, gente. Na hora de eu perguntar, apenas um registro, não precisa todo mundo. Todo mundo tem que copiar aí na sua própria agenda. Agora, no grupo, apenas um secretário para registrar para a professora, ok? Gente, é sério, todo mundo coloca, todo mundo. Então, vamos lá. Abriram na página 32. Nós começamos a ver isso aqui, mas já tem um tempinho. Aí eu tive que parar para a gente poder fazer a parte de interpretação e a gente se perdeu nessa parte gramatical. Então, hoje vamos retomar, lembrando que vamos ver os tempos e modos verbais na construção de um período composto. Todos sabem que período composto é aquele período formado por mais de um verbo, né? É um período composto, ou mais de uma locução verbal. Espera aí que tem alguém falando alguma coisa aqui no bate-papo. Espera aí. Ah, tá. O Lucas, um recadinho aqui respondendo a você, que precisou sair, está voltando agora. Eu não sei o que você pegou, mas a gente já corrigiu toda a parte da tarefa e depois vai ficar o gabarito lá no link na sala de aula, tá? Só para a sua apostila não ficar em branco e você corrigir direitinho. Então, dê uma olhadinha lá depois. Eu não sei também se você que entrou agora pegou eu falando, que para amanhã não tem tarefa, vai ter apenas para quinta-feira. Tá, Lucas? Só mencionando isso aí a você que precisou sair e voltar. Então, muito bem, alunos. Nós vimos, entramos hoje na aula de português, no primeiro tempo, corrigindo exatamente esse período composto, o período composto nos tempos e modos verbais, onde a gente tem que ter uma coerência. Quando tem aquele exemplo que vocês deram, ou que eu dei, né? Um aluno deu, mesmo que tenhamos, eu não posso colocar mesmo que termos, não posso dizer isso. Então, eu tenho que usar um tempo e um modo específico para aquela expressão que eu estou usando. Então, quem pode ler, por favor, o primeiro parágrafo, quem pode ler o segundo parágrafo e quem pode ler o terceiro parágrafo? Preciso de 3 leitores aí. Posso ler o primeiro? Posso ler o segundo? Primeiro quem? Jorge. Miguel Jorge. Segundo quem? Marcela. Marcela. Terceiro quem? Eu posso ler o terceiro. Posso? Quem falou? Acho que Rebeca. Rebeca, o terceiro. E alguém mais falou alguma coisa? Teve uma outra vozinha aí, não teve? Junto com a Rebeca ou não? Não. Nossa, esqueci. Não sei. Então, começa, por favor, Miguel Jorge, por favor. Lê do título, essa letra vermelha? Não, o título eu já li. Pode ler só o primeiro parágrafo. Na construção de períodos compostos, a articulação entre as orações contribui para a compreensão do texto. Essa articulação é possibilitada pelas conjunções, pela pontuação e por outros recursos que transformam o período em um enunciado com sentido completo. Nesta sessão, você vai estudar outro recurso que garante essa articulação, a combinação dos tempos e dos modos verbais das orações em um período composto. Obrigada, Miguel Jorge. Só lembrando, olha, esta última frase lida aí pelo colega, onde menciona o que eu acabei de destacar para vocês. Vocês vão estudar um recurso que garante essa articulação, essa combinação
combinação aí dos tempos e modos verbais dentro da oração. Foi o exemplo que eu citei, abrindo a nossa aula com a correção daquela atividade, onde o tempo verbal tem que combinar, no caso, com a expressão que vem anterior a ele. Segundo parágrafo. Como você pode observar nas questões anteriores, para manter a coerência e a coesão do período composto, foi necessário usar o presente do subjuntivo, pois a organização sintática e semântica do período ficaria comprometida se fosse usado qualquer outro tempo ou modo verbal. Ok, obrigada, Marcela. Só fez uma leitura ali, ó, como você pôde, só ressaltando, você leu pode, né? Como você pôde, é o passado, tá? O verbo poder aí é difícil conjugar, então é pôde observar, que é voltando na questão que eu mencionei a vocês. Vai lá, Rebeca, terceiro parágrafo. Isso ocorre porque na construção desse tipo de período, além de ter atenção à concordância dos verbos enquanto à pessoa primeira, segunda ou terceira, e ao número singular ou plural, deve-se garantir que as orações combinem entre si no que se refere aos tempos e modos verbais. Na tabela a seguir, observe diferentes possibilidades dessas relações. Ok, muito obrigada aos 3 alunos aí que participaram. Então, eu vou acrescentar aqui na listinha a Marcela, né? Porque o Miguel Jorge e a Rebeca já tinham participado das aulas em outras questões, então acrescentei já a Marcela como aluna participante desta aula. Vejam bem, temos que relembrar os modos dos verbos. Nós temos o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. O modo indicativo, ele expressa um fato certo. O modo subjuntivo, que está sendo citado aqui no exemplo, ele indica um fato duvidoso. E o modo imperativo é aquele pedido, ordem, é o modo imperativo. Então, esses 3 modos verbais, a gente tem que saber direitinho o que cada um indica. E dentro de cada modo, nós temos os tempos dos verbos. No modo indicativo, temos o presente, o pretérito, que pode ser perfeito, imperfeito ou mais que perfeito. Temos o futuro, que pode ser o do presente ou do pretérito. No modo subjuntivo, temos apenas os tempos presente, pretérito imperfeito e futuro. Já o modo imperativo não tem tempo verbal, temos apenas imperativo afirmativo e imperativo negativo. Então, é um pouquinho só um resumo dos modos, tempos e modos verbais. Agora, aqui nós temos um quadro que é fundamental para a gente saber, para fazer a coerência, ou seja, a concordância que foi lido aí nos primeiros, segundo parágrafos, né, um dos 2, eu não me lembro qual, onde dentro eu posso usar o presente de um modo indicativo ou o presente do modo subjuntivo alternando na mesma frase. Vejam aqui. Relação entre tempos e modos verbais. Acompanhem com atenção aí na apostila de vocês. Eu posso usar o presente do indicativo e o presente do subjuntivo na mesma frase para haver essa coerência. Olha, eu quero que tenha um bom dia, meu amigo. Quero é presente do indicativo, que você tenha é um presente do subjuntivo. Eu não posso usar um outro tempo, nem um outro verbo, outro modo verbal nesta frase que está dando o exemplo. Então, eu só posso usar o presente do indicativo e o presente do subjuntivo. Outro exemplo. Pretérito perfeito do indicativo com um imperfeito do subjuntivo. Vejam, ela quis apenas que você se sentisse bem. Então, quis é pretérito imperfeito do indicativo, eu quis, tu quiseste, ele quis. Se sentisse, era um imperfeito do subjuntivo, se eu sentisse, se tu sentisses, se ele sentisse. Então, perceberam aí? Estão percebendo que numa mesma frase eu preciso usar 2 modos verbais para haver coerência, mais sentido na frase. Eu vou dar uma parada, que eu preciso fazer a chamada, porque já apareceu o quadrinho, faltando 10 minutos para a nossa aula terminar, tá bom? Já já a gente dá seguimento ao quadro. Então, acionem aí, habilitem o áudio, coloquem, por favor, o bate-papo já em dia aí. Deixa eu acionar aqui o bate-papo.
Ok, vamos lá. Amanda. Presente. Arthur Lopes. Presente. Breno. Presente, ok. Carolina. Presente. Catarina. Presente. Daniel Campbell. Presente. Daniel Moraes. Presente, ok. Eduarda. Presente. Guilherme Viana. Presente. Guilherme Francisco. Guilherme Francisco. Gustavo Henrique. Presente. Isadora. Presente. Jamile. Presente. João Marcelo. Não tá. João Vitor Souza. Presente. Lívia. Presente. Lorena. Não está. Lucas. Presente. Luíde. Presente. Marcela. Presente. Maria Clara, não. Maria Eduarda. Presente. Matheus Gorito, não, peraí. Miguel de Paiva. Presente. Miguel Jorge. Presente. Miguel Williger. Presente. Pedro Almir. Presente. Rebeca. Presente. Thales. Presente. Vitor Hugo. Presente. E Yuri. Presente. Só uma perguntinha, alunos. Rebeca presente, tá, professora? Quem? Quem? Quem falou? Rebeca, tá presente. Foi Ah. Rebeca que falou. Eu não chamei Rebeca, não? Não, você chamou. Ué, já tinha Eu não, respondido. porque o meu tinha travado, eu sei que você não tinha me escutado. Ah, eu escutei. Ô, alunos, me responda uma pergunta. O João Vitor Carvalho, ele tem participado de alguma aula? Só de ciência na semana passada. Tá. Pois é. Hoje ele não participou de nenhuma? Não. porque eu não vejo ele. Não, tá bom. Ah, acho que Então ele vai vamos só na dar outra que continuidade ao quadro, meus amores. E só acrescentando, hein, na participação, se eu não estou enganada, só a Marcela que eu vou acrescentar, tá? O restante das duas aulas já foram lidos os outros nomes, só acrescentei a Marcela, ok? Então vamos dar continuidade a esse quadro de relação entre tempos e modos verbais. Vejam o terceiro item. Presente do indicativo com pretérito perfeito composto. Eu posso usar os tempos compostos também, que eles são formados por locuções verbais, onde tem os verbos auxiliares, ter ou haver. Dentro de um tempo composto, eu tenho os verbos ter ou haver como verbos auxiliares. E o verbo principal pode ser qualquer verbo no particípio. Vejam lá, ó. Espero é presente. Que tu tenhas prestado, ter ou haver como verbo auxiliar, mais o verbo seguinte no particípio. Eu formo aí uma locução verbal, ou seja, um tempo composto. Todas as vezes que vocês ouvirem falar em tempo composto, é essa locução em que tem verbo ter ou verbo haver como um verbo auxiliar, mais um verbo no particípio. Se quiserem fazer uma setinha aí e colocarem do ladinho, tem como fazer uma setinha aqui? Não, Gabi? No próprio material? Tem, gente? Algum secretário tem como fazer uma setinha do tenhas prestado, colocar Sim, aí, sim. depois do ponto, alguém pode colocar uma setinha assim, ó, do tempo Onde? tenhas prestado, tenhas prestado. Acompanhem comigo onde eu estou. Isso. Põe um pouquinho mais para baixo. Assim. Não, aí vai pegar o outro. O tenhas prestado, aí coloca depois do ponto assim, ó, Miguel Jorge, põe depois do ponto o seguinte, verbo ter, dá para você digitar aí? Depois do ponto, depois não. da aula. No telefone não tem como digitar. Ah, não tem No telefone como, não né? digita. Então, vocês escrevam aí, olha, depois do ponto, só para vocês saberem. Isso, verbo ter. Ah, o Daniel Campbell que está colocando. Quem está arrumando aí? Verbo ter, mais
o verbo no particípio. Mais, tem um sinalzinho do mais, dá para colocar? Verbo ter mais o verbo no particípio. Isso. Verbo ter mais verbo... Ok. Só isso, tá? Não precisa fazer mais nada, não. Muito obrigada, meus secretários. Eu tive mais de um aí anunciando aqui para mim. Então, olha lá. Esse tempo composto é formado pelo verbo, no caso, é verbo ter, mas pode ser o verbo haver também, tá? Verbo ter mais o verbo no particípio, eu formo aí o tempo composto. Pronto, ninguém mais precisa fazer setinha, tá? Deixa assim e não mexa mais em nada. Vamos dar continuidade. Agora, no outro, futuro do pretérito do indicativo e pretérito imperfeito do subjuntivo, quando eu falo adoraria, ó, adoraria é futuro do pretérito, que todos ficassem em imperfeito do subjuntivo. Aí precisamos saber verbo, né, gente? Ô, pessoal, Sim. precisamos rever verbo, o que é o verbo no modo indicativo e o que é verbo no modo subjuntivo. Veja um outro exemplo, futuro do subjuntivo e futuro do presente. Ó. Se elas vierem amanhã, eu ficarei contente. Então, eu uso aí os dois tempos do verbo. Pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro do pretérito do indicativo. Se nós estudássemos, olha lá o imperfeito do subjuntivo, bastante, nossas notas seriam futuro do pretérito. Outro, pretérito mais que perfeito, composto. Olha outro tempo composto aí. Não precisa fazer setinha, tá? Porque é o mesmo caso da letra do terceiro lá. Olha lá o verbo ter, ó. Se ela tivesse feito, é o verbo ter, mais o verbo no particípio. O gerúndio é fazendo, o particípio é feito, e não fazido, né? É feito. Então, temos aí um tempo composto. Se ela tivesse feito todo o trabalho, estaria, futuro do pretérito. E o último do quadrinho, futuro do subjuntivo com futuro do presente do indicativo. Quando você sair, ó, quando é futuro do subjuntivo, terá muito tempo para descanso. Então, na verdade, alunos, aqui tem colocações de tempos verbais fundamentais para vocês preencherem qualquer lacuna de exercício aí que nós vamos fazer amanhã com mais tranquilidade. Hoje eu só apresentei esse quadrinho, amanhã nós vamos fazer a parte prática de todas essas páginas que tem aí, ó, tem a página 32, 33, 34 e 35. Nós vamos tentar fazer juntos na hora da aula, ok? Então, só para finalizar aqui, tem falando o seguinte, olha, nas próximas atividades, você vai analisar casos em que essas relações devem ser estabelecidas. Então, como eu mencionei, aí é na prática que a gente vai ver, ó, qual